Se você acha que linguagens é só interpretação, você precisa assistir esse vídeo e a gente precisa quebrar de uma vez por todas esse mito que vocês inventaram. Meu nome é Amon, eu passei 5 vezes em medicina e esse canal é dedicado a ajudar você a passar no vestibular que você quiser. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre linguagens, o que é que linguagens tem, o que é que deixa de ter e como você pode estudar em 2022 ou em qualquer ano do jeito certo, tá bom? Primeira coisa, vocês têm que entender, galera, que linguagens é uma área que é muito subestimada. Então, antigamente as pessoas falavam que linguagem era só interpretação, ainda hoje falam, né? Que é só interpretação, que não valoriza muito, que não passa ninguém. E vocês precisam entender uma coisa. Linguagens realmente não passa ninguém, mas ela tira você da universidade. Se você não fizer a nota mínima, assim, uma nota igual aos seus concorrentes para medicina, direito, odonto, engenharia, as linguagens podem te prejudicar. A sua missão é fazer com que linguagens não te atrapalhe. É isso. Se for igual a todo mundo, se todo mundo tirar 600 e você tirar 600, show de bola. A gente não está buscando 800 em linguagem ou gabaritar a prova. A gente está buscando ficar igual com os outros e se diferenciar em outras áreas que são mais fáceis de você se diferenciar, como matemática, natureza, redação e humanas. Linguagens é uma área que, infelizmente, a TRI não valoriza tanto. Mas isso não significa que você não vai estudar. O que é que você vai fazer com linguagens? Primeira coisa que você vai fazer. Linguagens é muita interpretação realmente, mas não é só isso. É uma área predominante, você tem que trabalhar, tem que fazer muitas questões da prova. Nada é tão parecido com o Enem quanto o próprio Enem. Então não inventa de ficar pegando questão da FUVEST, da Unesp, da Unicamp, para linguagem em específico. Por quê? Porque não é parecido com a prova. Linguagens na USP, na FUVEST, na Unesp, tem uma pegada muito diferente da linguagem do Enem. Então é interessante que você fique, se você tem dificuldade com linguagens, faça muitas questões de linguagem, porque você vai começar a se adaptar com a forma que ele cobra, com a metodologia das questões. Algumas questões você vai perceber que são clássicas da prova de linguagens, e aí você vai perceber que não é só interpretação. Segundo ponto, antes de eu continuar, não esquece, pelo amor de Deus, deixa o like, se inscreve, ativa as notificações. É muito importante que você faça isso, porque eu vou ficar soltando vários vídeos aqui, e aí depois você perde, fica, caramba, eu podia ter visto esse vídeo e tal. Então toda semana vai ter vídeo aqui, e para você não perder, já deixa as notificações ativadas, beleza? Segunda coisa, galera, muito importante. Linguagens tem algumas disciplinas, alguns assuntos que são muito importantes, como figuras de linguagem, gêneros textuais, funções das linguagens. São assuntos que sempre aparecem na prova. Principalmente esse último que eu acabei de dizer. Tem uma competência do Enem exclusiva para a função da linguagem. Então, é quase uma questão certeira. Lembra aquele negócio emotiva, fática? Então, essas funções da linguagem caem na prova demais. Então é interessante que você estude essas funções, vejam os exemplos dessas funções, vejam textos que exemplificam essas funções da linguagem. Por exemplo, figuras de linguagem da mesma maneira. É interessante que você domine pelo menos as principais figuras de linguagens, para você poder não se perder durante a prova, tá? É muito, muito importante. E gêneros textuais também, cartoon, charge, anúncio publicitário, geralmente são questões que têm um nível um pouco mais fácil, são às vezes mais acessíveis, a gente se familiariza mais com essas questões do que com aquelas que têm textos gigantes ou com os poemas. Então é importante você prestar atenção nisso, tá? Terceiro ponto, literatura. Lembre-se, tem uma galera que esquece que literatura faz parte da prova de linguagens, né? Literatura, as escolas literárias, é muito importante você saber o representante de cada escola. Então, uma dica que eu deixo para você pegar mais rápido literatura, encontre o principal representante da escola literária que você está estudando. Então, arcadismo, realismo, eles são muito importantes, essa galera. Já falei em outro vídeo aqui, 2 autores que são muito importantes para o Enem, Machado de Assis, Clarice Lispector, até poderia citar outros, Cecília Meirelles. São autores que aparecem muito na prova, então você precisa ter uma atenção com eles, tá? Não esquece,
estuda eles, vê eles como alguns representantes de escolas literárias, principalmente a parte de modernismo, que aparece bem mais na prova, mas não ignora as outras escolas que são tão importantes quanto. Essas 3 dicas eu acho que vai te nortear demais para conseguir fazer um estudo de linguagens além de interpretação. Lembre-se que o seu concorrente fica nessa ideia, só interpretação, então deixa ele pensar que é só interpretação. E aí você se diferencia vendo o gênero textual, funções da linguagem, figuras de linguagem, e vai ter uma nota um pouco maior que a dele. Já cria uma certa gordura em relação às outras áreas. Então se ele fez 600, você vai fazer 650. Você tem 50 pontos aí, que são 10 pontos na média. E o que faz diferença lá na frente, 10 pontos na média, tá? Então é isso, segue as dicas. Se você gostou, tem alguma outra dica que queira complementar aqui, coloca aqui embaixo nos comentários para ajudar a galera, beleza? Valeu, gente, tamo junto!